De volta, segundo bloco agora do nosso programa desta terça-feira, estamos conversando sobre Universidade Federal Rural do Semiárido com a reitora Ludmila Oliveira. Você pode mandar sua pergunta para ela, dar sua opinião, participa, interaja com a gente através do nosso Twitter, do nosso Instagram e também do nosso WhatsApp, 8802-8979. E amanhã tem eleição novamente, só que diferente, né? Acontecem neste momento as últimas articulações para a eleição das presidências aí das casas legislativas no Congresso Nacional. A eleição acontece nesta quarta, dia 1º de fevereiro, para tentar garantir a vitória de Lira e Pacheco em troca de comissões. O presidente Lula liberou os 11 ministros que são parlamentares se licenciarem dos cargos para votar nesta quarta-feira. O senador eleito Camilo Santana, do PT aqui do Ceará, ministro da Educação, o senador eleito Wellington Dias, do PT do Piauí, do Desenvolvimento Social, e o senador eleito Flávio Dino, do PSB do Maranhão. Ministro da Justiça estão entre os que deverão votar em Pacheco. Já o ex-presidente Jair Bolsonaro também entrou na disputa. Nessa segunda-feira, ontem, o presidente do União Brasil, Davi Alcolumbre, que apoia Rodrigo Pacheco, decidiu liberar a bancada para votar em quem quiser. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, promoveu um evento de boas-vindas aos novos parlamentares da sigla, também na segunda-feira. O evento serviu para apoiar a candidatura do ex-ministro de Bolsonaro, o potiguar Rogério Marinho, à presidência do Senado. A ex-primeira-dama Michele fez uma videochamada para Bolsonaro, que falou direto dos Estados Unidos. Ele fez um discurso online em defesa da candidatura de Marinho pelo equilíbrio dos poderes. Carol Ribeiro. A campanha dos dois e cada qual com seu candidato, né? Lula com o Pacheco, o ex-presidente Bolsonaro em apoio aí, trabalhando para trazer mais votos possíveis para Rogério Marinho, tirar a maioria absoluta de Pacheco, essa articulação de Pacheco ali, aliás, do Rogério Marinho, tirar a maioria absoluta do Pacheco, tentar levar um segundo turno aí nessa eleição do Senado, que está ficando acirrada depois de alguns apoios de outros partidos. Da bancada do Rio Grande do Norte, os 3 senadores estão divididos. Zenaide Maia acompanha a bancada do presidente Lula e vai votar em Pacheco. Rogério Marinho assume o posto de senador amanhã e segue o seu trabalho para aumentar o número de votos em seu nome. Já Stevenson Valentim, que chegou a demonstrar inclinação pelo nome de Rogério Marinho, tem um candidato do seu partido, Eduardo Girão, do Podemos, como candidato, disse que ainda está em dúvida. A declaração foi dada à imprensa potiguar. A única certeza sobre o voto de Stevenson é que ele é anti-Pacheco. Cheguei a questionar o senador Stevenson Valentim sobre o voto dele e ainda não tive o retorno. Mas há outros veículos da imprensa, ele disse, Vanúvio, que elogiou muito o Eduardo Girão, mas ainda fica reticente ali o que é que vai realmente acontecer amanhã com o voto dele. Eu já ouvi, inclusive, um senador, que me falha aqui a memória, mas é do Espírito Santo, que ele estava dizendo que é hora de tirar o sistema Pacheco-Alcolumbre, que inclusive Alcolumbre já foi presidente do Congresso Nacional no primeiro biênio de Bolsonaro. E eles falam nesse sistema, né? Falam nesse arrumadinho que existe lá no Senado. O Rogério Marinho vem para tentar destruir aí toda essa articulação, inclusive do pessoal aliado do presidente Lula. Então, o Rogério Marinho chega amanhã com reais chances de ser eleito presidente do Senado, presidente do Congresso Nacional. É uma disputa muito, Carol, acirrada, diferente do que acontece na Câmara Federal, que o Arthur Lira está, assim, caminhando de vento em popa ali com um acordão entre todas as bancadas. Mas no Senado existe esta divisão. E aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, os deputados também tomam posse. Nessa quarta-feira já existe uma expectativa sobre a recondução do Ezequiel Ferreira, presidente da Assembleia.
Pois é, próximo bloco a gente detalha melhor essa questão da Assembleia Legislativa. Vamos voltar agora nossa conversa com a reitora Ludmila Oliveira. Reitora, teve uma polêmica envolvendo a UFES na semana passada em relação à intoxicação alimentar de estudantes em Pau dos Ferros. A senhora esteve lá no campus, a senhora esteve lá resolvendo essa situação, divulgou inclusive nas redes sociais. O que foi que aconteceu e quais foram as providências tomadas? Bom, inicialmente, né, nós vivemos um incidente, né? Porque para a gente colocar um acidente, precisa que uma apuração mais precisa seja realmente feita. Nós temos um número de 83 estudantes que foram intoxicados. Nós chegamos lá na sexta-feira pela manhã. Muitos estudantes haviam sido internados. E quais foram as providências que nós tomamos? Primeiro, cuidar da saúde dos estudantes, né? Foi a principal saída naquele momento. Nós tivemos que trabalhar a questão de medicação, a universidade comprou medicação para os estudantes, teve que comprar uma alimentação alternativa e adequada para aquele momento. Ficamos acompanhando todo final de semana a evolução do quadro e saímos de Pau dos Ferros quase 9 horas da noite. Só saímos quando a situação estava toda sob controle. Em qual sentido? Recolhemos todos os atestados médicos, fizemos todos os encaminhamentos. A empresa, na sexta-feira, foi notificada. É a empresa, inclusive, que está trabalhando para Caraúbas e para Angicos. Então, a situação em Pau dos Ferros, a priori, está sob controle, porque nós estamos aguardando a manifestação legal, né? A empresa foi notificada, então ela tem um prazo para fazer a sua defesa e aí iremos decidir qual será o melhor caminho. Por quê? Os nossos estudantes, eles não podem ficar com um lapso temporal sem a segurança alimentar. Então, isso é muito importante, principalmente nos nossos campi fora da sede, porque há um distanciamento da sede da cidade. Então, eles não têm, nós temos residentes. Então, a dependência dos residentes dessa alimentação é muito importante. Tivemos em Caraúbas no sábado e, graças a Deus, Vonúvio, né? Eu sei que é caraubense, né? A situação lá estava diferente, apesar de ser a mesma empresa. O posicionamento dos estudantes, ao nos ver, assim, enfaticamente colocando a possibilidade, inclusive, de rescindir o contrato, já foi outra. Já foi colocando que, realmente, a empresa lá e o pessoal que trabalha, estava tudo ok. Eu almocei tanto na sexta em Pau dos Ferros, né? Inclusive, provei da alimentação que eles achavam que estava sendo intoxicada, que foi para a amostra, né? Pedi para ver e tudo, fizemos uma inspeção local. No sábado, almocei em Pau dos Ferros, em Caraúbas, tudo ok, alimentação bem direitinho. Ontem jantei em Angicos. Vim de Eusébio, estávamos lá numa reunião com o pessoal de São José dos Campos, mas ainda fui para Angicos ontem para jantar, mas já cheguei no final mesmo, assim, no finalzinho, e assim, estava tudo sob controle, né? Estava tudo sob controle. Então, nós estamos aguardando, Carol, essa diligência, né, por parte da empresa, estamos acompanhando, fiquei muito preocupada, confesso para vocês que foi uma sexta-feira de agonia, porque foram muitos estudantes doentes, pessoas fora de casa. Eu, como sou mãe, tenho um filho com 30 anos de idade, então me coloquei ali muito mais como mãe, pensando assim, se fosse meu filho que estivesse aqui, não é? Fora, sem ter amparo. Então, a gente quer registrar também o trabalho, né, da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a coordenação de Assuntos Estudantis em Pau dos Ferros, o empenho que houve aqui em Mossoró também, por parte das Pró-Reitorias para resolver, enfim. Graças a Deus, nós resolvemos pontualmente, porque totalmente a situação nós estamos acompanhando dentro desse prazo legal, mas eu pergunto notícias desde sexta-feira que eu estou acompanhando, né, pedindo pessoas para acompanhar. Se tivesse acontecido mais alguma notificação, deixamos inclusive farmácias para receber as demandas dos estudantes, caso fosse necessário. Enfim, estamos acompanhando e, se Deus quiser, a gente espera que uma situação dessa não venha mais acontecer. Qual foi a resposta dada pela empresa? Olha, eles têm um prazo legal, né, porque você notifica
e eles têm um prazo legal. Assim, só para as pessoas entenderem, até porque algumas pessoas perguntaram assim, então é a UFESA? Não, a gente contrata o serviço, né? E a responsabilidade ali naquele momento é da empresa contratada. Então, mas nem por isso nós ficamos aguardando que a empresa ali se posicionasse, agisse, fizesse alguma diligência, né? Para que a gente tivesse ali que atender prontamente aquelas vidas ali que estavam doentes. Eu fiquei, sinceramente, muito aperreada mesmo. A palavra certa é essa. E só saí de lá quando vi a situação sob controle. É assim, que eu percebi que o pessoal estava melhorando, ninguém se internou mais, sabe? Pronto, esse pessoal, se continuar adoecendo, não vou para casa, não. Eu vou ficar aqui porque eu não tenho condição de ver uma situação dessa à distância, não. Era muita gente mesmo. Reitora, no final do ano passado, existiu uma expectativa sobre as contas da universidade. Isso relacionado aí ao orçamento da UFESA. Essa situação foi contornada? Como é que está essa ligação entre UFESA e o Ministério da Educação sobre justamente o orçamento para este ano? Bom, olha, eu posso dizer que graças a Deus, como eu já vinha colocando, né, nós temos uma situação tranquila, nós conseguimos concluir o ano com a nossa situação equilibrada, não é? Foi o que eu sempre coloquei. Nós nunca tivemos um superávit, até porque não houve essa envergadura de crescimento do ponto de vista de capital no país como um todo, mas do que nós podíamos fazer, nós fizemos e administramos bem. Quando a PELUA foi aprovada agora, né, que veio justamente com essas restrições, né, eu considero restrição e ainda continuo dizendo que é bloqueio por algum momento, não é? E não corte. Porque, vejam só, nós tivemos no MEC, já após a reunião que nós fizemos com o presidente, e tivemos na CESU, já na Secretaria de Educação Superior, lá na SPO, e eu tive uma boa notícia, Vonulva e Carol, que a CESU está trabalhando para suplantar, né, e trabalhar cada caso institucional. Então, nós estamos aguardando. Semana que vem, a parte financeira deverá ser liberada, as coisas estão equilibradas e eu só espero coisa boa. Eu acho que, assim, o compromisso que foi feito no âmbito da educação para as universidades é que a gente não só manteria o que a gente tem, né? É que a gente iria conseguir, inclusive, retomar algumas coisas que estavam paradas e, inclusive, investimentos. Então, nós estamos nos preparando para isso, né? E eu estou tranquila. Em relação a essa situação, nós estamos bem tranquilos. Estamos só aguardando as deliberações acontecerem, mas eu, em particular, acredito que as universidades, elas não terão dificuldade em seguir. A senhora esteve ali na primeira reunião que aconteceu do novo governo federal com os reitores das universidades, inclusive com o próprio presidente da República. Como foi essa reunião e como é que está a relação da reitora Ludmila com o novo governo? Bom, muito prudente essa pergunta nesse momento, né? Até porque pergunta, e esse é um momento importante da gente colocar. Olha, a reitora Ludmila, ela é a reitora da Universidade Federal Rural do Semiárido. Então, a minha responsabilidade é com o nome da instituição, né? Nesse momento, a instituição, ela é e sempre foi maior que qualquer condição política, não é? Então, quer dizer, nós atravessamos etapas distintas em nossa gestão e essa é mais uma etapa que nós vamos seguir e vamos cumprir e vai dar certo. E assim, eu achei muito importante aquela reunião sendo convocada naquele momento, até porque quando o ano começou, haviam especulações de exonerações maciças de cargos, entendeu? E há uma diferença. Os reitores pró-tempores, eles mudaram. Ou seja, tinha um pró-tempore, aí colocou outro pró-tempore. É natural que isso aconteça, porque a questão pró-tempore é uma indicação, não é um mandato. No meu caso, como de outros reitores que foram escolhidos na lista, que não foram ali o primeiro lugar, então nós tínhamos um mandato. Isso a gente tinha absoluta clareza. E eu fiquei muito satisfeita ali na reunião quando eu ouvi do próprio presidente aquilo que ele falou. Ele disse, olha, nós não vamos escolher quem nós gostamos, nós vamos escolher quem estiver ali como primeiro da lista. Eu fiquei feliz por quê?
Porque ser o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro, se não mudar a condição, vai permanecer sendo lista tríplice. Agora, eu vou justificar por quê. Porque havia também essa coisa assim, então vamos ver, mesmo que ela fique no primeiro, ela não vai ser nomeada, não é? Então, quer dizer, o governo já colocou lá, olha, se você ficar no primeiro lugar, você vai ser nomeada. Então, eu quero dizer que, inclusive, Carol, quando eu retornei desta reunião, mesmo que não tivesse sido colocado isso, nós já tínhamos, inclusive, pensado sobre isso, né? Porque uma coisa que eu acho importante na vida de qualquer ser humano, você começou uma missão, você tem que ir até o fim e também fazer a avaliação dela. Eu já tinha pensado, olha, quando eu concluir essa etapa, eu preciso me avaliar. Eu preciso que a comunidade me avalie. Por quê? Porque eu não posso construir na minha história, na minha biografia, algo que fique no ar. Então, se eu estiver viva primeiro, porque a gente não sabe o dia de amanhã, mas a gente tem que pensar assim, a gente não sabe o amanhã, o ser humano, assim, faz muitos planos, mas Deus é quem conclui esses planos. Então, se quando eu concluir, estando nas condições como eu estou hoje, assim, se eu tiver como eu estou hoje, ok, sim, nós já decidimos, inclusive, em fazer essa avaliação, porque não é justo para mim mesma, enquanto pessoa, estar entendendo, deixar ou achar que a condição política, ela é preponderante, porque eu não sou política, eu não sou vinculada a nenhum partido político, eu sou uma servidora pública, uma professora, que estou, neste momento, ocupando um cargo que todo e qualquer docente da instituição está ali susceptível a ocupar. Porque é uma pergunta também que as pessoas fazem, vai seguir carreira política? Não tenho essa intenção, eu nunca vislumbrei isso. Eu sou mesmo uma escritora, sou acadêmica pela própria natureza, então eu quero cumprir meu trabalho e seguir, entendeu? Então, bem para colocar isso. No próximo bloco a gente ainda fala um pouquinho sobre isso. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já.